E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Olha só quem começou a reinar no lugar de Amazias em Judá, Uzias. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, diz o verso 23 do capítulo 26 de 2 Crônicas. E o nosso estudo hoje vai do capítulo 26 até o capítulo 28, começando por este rei, o rei Uzias. O rei Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias construiu fortificações, ele teve uma orientação, ele teve uma sacada militar assim, muito diferenciada. E só para você ter uma ideia, ele construiu máquinas para tirar lanças gigantescas, para tirar pedras, capacetes, couraças, arcos, enfim, ele fortificou o exército como nenhum outro, de modo que sua fama percorreu toda a terra. Você observa que depois de fortificar o exército e todas as suas bases e se tornar muito poderoso, Uzias também se tornou orgulhoso a tal ponto de desonrar ao Senhor, querendo efetuar uma tarefa que era exclusiva dos sacerdotes. Ele entrou no santuário para poder acender incenso, para queimar incenso ao Senhor, quando era uma tarefa exclusiva dedicada somente aos sacerdotes por orientação divina. Ou seja, o cara estava movido por tanto orgulho que falou assim: que tarefa é essa que só sacerdote pode fazer? Não, eu posso fazer também. Ou seja, ele negligenciou a orientação de Deus, movido pelo seu orgulho. Resultado, quando estava no templo, ele foi acometido de lepra, como se Deus estivesse estendendo a sua mão e ele estivesse colhendo uma maldição. Surgiu lepra em sua testa e ele sofreu de lepra até o dia da sua morte, vivendo recluso, vivendo distante. O seu filho Jotão reinou no lugar dele. Enquanto ele ainda estava vivo, dominado pela lepra, ele ficava lá recluso, enquanto Jotão, lá do palácio, governava o povo na ausência do pai. No capítulo 27, o Jotão definitivamente assume o trono após a morte de Uzias, e você observa Jotão acertando todas as coisas. Ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, reinou 17 anos, diz a Bíblia, em Jerusalém, e ele começou então a ficar cada vez mais poderoso. Dá uma conferida aí no versículo 6, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor. Eu espero que você também seja muito poderoso por andar firmemente segundo a vontade do seu Deus, de acordo com o capítulo 27, verso 6. No capítulo 28, o Jotão sai de cena e aqui entra o Acaz. O Acaz promoveu um verdadeiro lixo em Judá. Você percebe que ele tinha 20 anos de idade quando ele começou a reinar, reinou 16 anos e foi muito ruim ao ponto de queimar os próprios filhos em holocausto no vale de Ben-Hinom. Gente, sacrificar os próprios filhos, imitando os costumes das nações que Deus disse que não deveriam ser imitados, porque o Senhor abomina a idolatria. E aí Deus entregou-os às mãos do rei da Síria, né? O rei da Síria veio e em um só dia feriu 120 mil soldados de Judá. Que coisa triste, 120 homens mortos num único dia. E aí que faz o rei Acaz? Em vez de correr para Deus, em vez de buscar o auxílio de Deus, de quem ele estava cada vez mais distante, ele tentou comprar a ajuda da Síria. Aí a Síria meio que trapaceou, não ofereceu ajuda coisa nenhuma, apesar de ter recebido muitos tesouros do templo, e ele foi servir os deuses de Damasco seguindo a seguinte linha de raciocínio: não, nós perdemos para Damasco, nós perdemos para a Síria, significa que o Deus deles é mais forte do que o Deus de Judá, então vamos adorar o Deus de Damasco, porque com o Deus de Israel nós fomos derrotados, de Abraão, de Isaac e de Jacó, então se a gente adorar o Deus de Damasco, vai que a gente se dá bem. Olha o raciocínio do cara, quando ele foi derrotado tão somente porque ficou distante do Senhor. E aí enfiou os pés pelas mãos com força, e o resultado é que ele ficava só entregando os tesouros dos altares, e aí empobrecendo o povo, escravizando o povo com a idolatria, colocando o povo distante de Deus.
E o resultado é que ele chegou a fechar o templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém, diz aí o capítulo 28, do verso 21 ao 24. Triste reinado, este reinado do Acais, um verdadeiro lixo de governabilidade. Lamentavelmente. E como você anda governando a sua vida? Com a presença de Deus ou com a ausência dele, perto dele ou distante dele? Enfim, abre o olho porque a história de Acais é uma boa chamada para mim e para você. Deus te abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais.